Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, o segundo livro escrito por Lucas. Alguns preferem até entender que esse seria um volume 2 do Evangelho de Lucas, embora, obviamente, aqui não se trate principalmente das obras, dos discursos, das ações de Jesus, mas da sua igreja. No caso, por meio dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Temos aqui, portanto, um livro histórico, um livro em que Lucas empreendeu pesquisa, mas também vivência. Aqui, diferente do Evangelho de Lucas, em que Lucas baseou-se inteiramente em pesquisa, em testemunhos, etc., aqui não. Aqui nós temos Lucas também vivendo algumas coisas que são descritas no livro de Atos dos Apóstolos. O texto começa com Lucas se identificando mais uma vez e mostrando o propósito da escrita do livro, e logo em seguida, Lucas contextualiza o finalzinho do ministério terreno de Jesus, fazendo a ponte para o que haverá de vir agora. E aí, então, Lucas mostra Jesus antes da sua ascensão, da sua subida aos céus, na sua conversa final com os discípulos, e reorientando o coração e a mente dos discípulos. Afinal, os discípulos ainda estão pensando no estabelecimento de um reino terreno de Israel. Ainda estão pensando num Messias que haveria de derrubar o imperador. Por isso perguntam, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí, então, a partir daí, Jesus orienta seus discípulos, dá-lhes um novo senso de missão, de propósito, e parece que aqui, de fato, a ficha cai, e eles entendem como devem se engajar no ministério que o Senhor Jesus lhes confiou. Temos, então, aqui um grupo de pessoas que soma mais ou menos 120 pessoas. É isso que Lucas registra, cerca de 120 pessoas estão junto ali com os apóstolos, os 11, afinal a essa altura Judas já havia se matado. Temos então os discípulos, os escolhidos por Jesus, os apóstolos, essa comunidade de discípulos, diz o texto de maneira muito interessante, no verso 14 do capítulo 1, perseverando em oração, unânimes, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui nós já vemos os irmãos de Jesus aderindo ao ministério de Jesus, aderindo à caminhada com Cristo. Aqui nós vemos uma mudança, diferente do que víamos, por exemplo, antes da crucificação, em que os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Aqui parece-nos que, de fato, agora eles creem no Senhor Jesus. Passa-se então o texto mostrando o apóstolo Pedro tomando uma liderança inicial no meio dos irmãos e dizendo que é necessário que a Escritura se cumpra. E o que a Escritura fala? Pedro interpreta, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro não vem e fala isso da sua própria cabeça, de uma ideia maluca que ele tem. Pedro é inspirado pelo Espírito Santo e diz, é necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que guiaria a Jesus aqueles que o prenderam. O que essa escritura diz? Diz o apóstolo Pedro que no livro de Salmos está escrito, e de fato está no Salmo 69, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E no Salmo 109, que outro tome o seu encargo. Assim, Pedro entende, por direção do Espírito Santo, que este texto aponta tanto para a vacância de Judas no colégio apostólico, quanto para que outro assuma o seu lugar. Eu já vi muitas pessoas dizerem que Pedro foi inconsequente em chamar a igreja a que escolhesse um novo apóstolo, porque depois haveria Paulo. Paulo não se encaixa nesse ministério apostólico aqui. O apostolado de Paulo é distinto, é chamado por Jesus, não cumpre os requisitos que aqui aparecem, afinal,
O texto diz que é necessário que sejam homens que acompanharam em todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve com eles, começando no batismo de João até o dia em que Jesus foi assunto aos céus, e que se torne testemunha da sua ressurreição. Testemunha aqui num duplo sentido. Testemunha por ter visto a ressurreição, por ter visto Cristo ressurreto, no caso, e testemunha por, de fato, se comprometer com a mensagem da ressurreição. Então, Pedro traz aqui diversos elementos que fazem todo sentido ao ministério apostólico. Diante disso, diante dessa cena, dois nomes surgem no meio daquela comunidade dos discípulos. Um, diz o texto sagrado, é José, chamado Barsabás, cognominado Justo, ou seja, o nome latino dele era Justo, chamado de Barsabás porque ele provavelmente era filho de um homem chamado Sabás, e José. E Matias era um outro. E aqui é algo muito interessante de se destacar. O texto sagrado nos diz que antes mesmo de lançarem sortes, eles oraram ao Senhor. Pediram, portanto, a direção de Deus para aquilo que estavam fazendo e que haveriam de fazer lançando sortes. E aí lançam sortes e as sortes caem sobre Matias. Entendamos algo aqui. É lícito a nós hoje que fiquemos lançando sortes sobre toda decisão que temos que tomar? É lícito a nós que fiquemos lançando sortes com relação aos oficiais que devem ser eleitos numa igreja? Não, é evidente que não. Nós estamos aqui num contexto específico e singular na história da redenção, na história do povo de Deus. Aqui, os discípulos ainda não tinham a Bíblia completa como nós temos. O Novo Testamento ainda não havia sido redigido, não havia sido compilado como nós temos agora. Aqui, e depois daqui, melhor dizendo, não há um registro de lançar sortes no Novo Testamento. É algo estritamente específico e contextual. Não nos cabe isso agora. O que nos cabe? Nos cabe sabedoria bíblica para tomarmos decisões. Nos cabe sabedoria bíblica para escolher entre duas ou mais opções que tenhamos diante das decisões da vida. Nos cabe sabedoria bíblica quando vamos, por exemplo, escolher oficiais para a igreja local. O texto sagrado nos dirá no livro de Atos e nas cartas pastorais que Paulo escreve que foi necessário promover eleição de oficiais, de diáconos, de presbíteros nas igrejas. Portanto, é distinto o que está acontecendo aqui. Fato é, aprove ao Senhor, porque foi o Senhor quem dirigiu todo esse processo, que as sortes, e não sabemos quais foram ou como foi feito isso, de lançar sortes, se era uma pedra, se era uma espécie de dado, se era algum urim e tumim que era usado no Antigo Testamento, nós não conseguimos confirmar o que seria, mas o fato é, sortes caíram sobre Matias. Matias passa a integrar o colégio apostólico e passa a engajar-se na missão. Mas é fato também, Matias desaparece da história bíblica. Não somente ele, que fique claro isso. Temos vários outros apóstolos, vários outros irmãos que não são evidenciados no livro de Atos e nem por isso foram apagados da história. Eles trabalharam, se dedicaram ao Senhor, mas aprove ao Senhor que o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos fosse concentrado em duas figuras principais, Pedro e Paulo. E é o que passaremos a ver com a graça de Deus conforme formos estudando o livro de Atos. Assim, temos essa introdução ao livro. Veremos, então, atos do poder de Deus, atos do Espírito Santo de Deus, por meio dos apóstolos, como a igreja cristã nasce, se desenvolve, se expande no mundo e como o Senhor esteve conduzindo cada passo desse processo.